Olá! Brincadeiras que prejudicam o atendimento à população nas áreas da saúde e da segurança. São os trotes aos serviços como o do SAMU e da Guarda Municipal. Além de ocupar as linhas para o atendimento, a prática prejudica quem realmente precisa de uma ambulância ou de uma viatura da GM. Para evitar esses trotes, o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, apresentou projetos de lei que prevêem multa a quem realizar esse tipo de chamada. O parlamentar é o convidado do Questão de Ordem de hoje, que também conversa com o coordenador do SAMU Campinas, Dr. José Roberto Hansen, e também com a superintendente de Comando e Controle da GM, Kelly Cristina Mendes da Costa. E é com a Kelly que nós vamos começar. Kelly, hoje eu queria que você falasse mais ou menos se você tem números de quantos trotes são feitos mensalmente ou por ano. O que acontece hoje em relação a esse tema na GM? Seja bem-vinda. Boa tarde. Bom, a média mensal de chamadas nossas são 9.000. Dessas 9.000 chamadas, 30% nós atendemos via telefone. Desses 30%, 8% são trotes. Certo. Então é um número considerável que a média de tempo que um atendente perde atendendo esses trotes é de 1 a 2 minutos, de 1 a 3 minutos. E de 10 a 20 se a viatura foi enviada para o local. Certo. Então, meia hora no total de tempo perdido por ser um trote. Então, uma coisa que prejudica o atendimento à população que realmente precisa. Tá certo. Então, e no SAMU, Dr. Hansen, seja bem-vindo. Qual é a situação em relação aos trotes no serviço de urgência de ambulância? Boa tarde a todos. Bem, a questão de trotes é uma questão muito complexa e complicada e há anos a gente tenta já resolver esse problema. Nós estamos em média também em torno de 900 a 1.000 chamados no mês e esse número também corresponde, 1/3 desse total corresponde a trotes. E o mais difícil, o maior problema nosso, não é nem o trote que a viatura saia até o local para verificar uma situação que às vezes, até apesar de ser trote, ainda existe a possibilidade de o evento estar ocorrendo. Então você precisa, mesmo na dúvida, às vezes encaminhar uma viatura para fazer uma avaliação. Mas o mais difícil, o mais complicado é que o tempo dos trotes que as pessoas ficam ligando, a quantidade de trote é tão intensa que deixam as linhas ocupadas. Das 8 linhas que eu tenho 92, pelo menos 1 ou 2 podem estar ocupadas constantemente diante de tantos trotes. Sim. E isso que é complicado, porque a pessoa liga no telefone 92 e não consegue ser atendida, o telefone está ocupado. Isso é muito problemático para quem precisa numa situação de urgência. Doutor Hansen, eu cheguei a ler uma notícia dizendo que em um dos casos, neste ano ainda, a pessoa chegou a ligar em um único dia 3.000 vezes, é isso mesmo? Sim, de verdade. Na verdade, ele continuou ligando, como a gente tem a Bina, né? Ele começou a ligar de manhã, ele foi até praticamente a troca de plantão, ligando e desligando. Na verdade, ele deixou uma linha o tempo todo ocupado. Ele ligava, atendia, desligava, ligava, desligava, desligava, desligava. Sim. Aquela linha ficou praticamente inoperante. O tempo todo a telefonista atendendo e desligando um telefone que não dava para... não era nada, né? Era só trote. Sim, justamente para evitar situações como essas, ou tentar coibir esse tipo de ação, que o vereador Luiz Henrique Cirilo protocolou 2 projetos, um fala justamente sobre o atendimento da GM e o outro do SAMU. Vereador, fala um pouquinho sobre o objetivo do seu projeto, inclusive que ele prevê multa também. Exato. Bom, Mirna, inicialmente quero cumprimentá-la por trazer para a tarde de hoje um tema importante, que é a saúde e a segurança pública da nossa cidade. Ao mesmo tempo, cumprimentar o Dr. Hansen, coordenador do SAMU, a superintendente Kelly, que representa nesse momento o comando da Guarda Municipal, para dizer que, infelizmente, os seus depoimentos acabam confirmando aquilo que eu projetei há alguns meses atrás, que é, infelizmente, por malvadeza ou por recreação, uma pessoa ele se vê no direito, às vezes, de passar um trote. E passar o trote num ente público, né? Num serviço de saúde, num serviço de segurança, que, infelizmente, uma cidade complexa como Campinas, uma cidade do tamanho e com as características que ela tem, de várias peculiaridades, ela não pode se dar o luxo de uma pessoa, por recreação, fazer esse tipo de coisa. Na área da saúde, não precisa lembrar, mas é importante ressaltar
que alguns segundos são preciosos para a vida humana. Então, uma viatura, um deslocamento ou mesmo uma linha telefônica ocupada pode levar a uma vida de uma pessoa. Então, esse fato tem que ser ressaltado. Quanto à área da segurança, nós observamos pelo depoimento da superintendente Kelly que, infelizmente, também ocorre isso de forma demasiada nesse setor, podendo causar prejuízo ao patrimônio. Hoje nós temos casos concretos de briga de família, né? Ofensa contra a mulher, ou seja, são segundos preciosos que podem também fazer com que um patrimônio ou mesmo uma vida fique ou com lesão ou sendo ceifada da própria saúde e da própria vida. Então, em razão disso, apresentei um projeto de lei na área da saúde e na área da segurança, proibindo o trote na cidade de Campinas. E, na verdade, essa proibição, ela tem apenas o embasamento de procurar punir, de dar uma pena pecuniária financeira àquele autor dessa ação, fazendo com que essa pessoa, através de uma pena pecuniária, de uma multa, ele possa se desestimular, tentando fazer com que ele se coíba de fazer outras ações dessa natureza. Então foi esse o objetivo. Esse projeto está ganhando corpo dentro da casa e é importante destacar o seguinte, que às vezes nós tentamos prever dentro do projeto a possibilidade de uma pessoa também pegar o telefone de alguém e ligar. Então, num primeiro momento, tanto a Guarda Municipal como a Secretaria de Saúde, tanto a Secretaria de Segurança como a Secretaria de Saúde, poderão enviar a telefônica ou a solicitação da chamada, permitindo com que a telefônica envie o autor, o proprietário da linha telefônica, para que este seja informado do ocorrido e tenha o prazo para fazer a defesa. Ele poderá, nesse prazo, informar quem foi o autor da ligação, caso não tenha sido ele, para que possa direcionar efetivamente a multa para aquele que realmente causou esse prejuízo ao setor público. Aí essa multa seria o quê? A prefeitura enviaria essa multa ou seria através a conta do telefônica do responsável? Não, é a prefeitura municipal que teria a prerrogativa de enviar essa multa ao proprietário da linha telefônica para que esse faça o efetivo pagamento. Ou, tendo indicado anteriormente quem foi o que realizou a ligação, seja ele o responsável pelo pagamento. Certo. Quando a gente fala nessa multa, tem dois preços aqui, digamos assim. Numa primeira vez, 150 UFICs. A UFIC hoje, ela está em R$ 332,97, o que daria R$ 499, R$ 500. E em caso de reincidência, R$ 998,91, cerca de R$ 1.000. Como então hoje, se realmente nós tivermos uma lei como essa em Campinas, Kelly, você acredita que a GM vai, de certa forma, ter um pouco mais de respiro, justamente porque perde todo esse tempo atendendo esses trotes? Eu acredito que sim. E até que o vereador colocou a situação de identificar, no nosso setor nós temos um identificador de chamadas, que a partir do momento que a pessoa liga, o número dela já aparece para a gente, e temos também a gravação da ligação. Então, sim, nós conseguimos identificar quem está ligando, se for necessário. Mas eu creio que isso vai contribuir muito para que melhore, diminua, na verdade, os trotes que as pessoas fazem. Porque vai mexer no bolso do brasileiro. E dizem que o brasileiro mexendo no bolso, ele pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Pelo menos é um ditado que... E esse projeto também tem a função pedagógica, né? Nós temos que procurar ensinar. Essa pessoa, provavelmente, que tem esse tipo de comportamento, passando daquela faixa etária de uma criança, de um adolescente, ele já faz isso talvez por não ter sido instruído, por não ter tido educação. Uma pessoa que teve já uma pessoa na família, uma pessoa querida, com problema de saúde e que precisou fazer via telefone uma ligação para a área de saúde, para o SAMU, por exemplo, ou para a Guarda Municipal, e teve a linha interrompida, teve a ligação interrompida ou não realizada em razão da linha ocupada, isso trouxe provavelmente um transtorno, um problema para aquela família, para aquela pessoa. Então nós temos que tentar coibir, desestimular.
O projeto é muito pedagógico, é tentar fazer com que o indivíduo, como a superintendente Kelly falou, colocando a mão no bolso, ele possa desestimular. Se porventura ele tiver condutas reincidentes, talvez seja um outro caso, seja um indivíduo marginalizado da sociedade, que aí o Código Penal tem que tratar ele de outra maneira. Nós temos que deixar claro que essas pessoas que são tratadas nesse projeto são a exceção. A maioria das pessoas são pessoas de bem, as pessoas sérias, que procuram contribuir até com o serviço público. Sim, eu fiz uma continha rápida aqui, pelo que a Kelly falou, de 9 mil, 30%, e desses 30, 8%, uma média de 250 chamadas seria? Por aí? De 200 a 250, essa é a média. É a média por mês. Por mês. Hoje, existe algum tipo de ação dentro da própria GM para tentar coibir ou identificar ou não atender mais esses números que ficam passando esse trote? O que vocês fazem? Que ferramentas vocês têm hoje? Então, como eu disse para você, e o Dr. Hansen também colocou, que às vezes você não pode ser ou não um trote. Então, algumas vezes você tem que mandar a viatura, porque se não for um trote, são semelhantes. Porém, o que já aconteceu? A gente já conseguiu algumas vezes identificar um numeral, conseguimos o contato com a telefônica e eles passaram o endereço e nós conseguimos identificar, já veio de orelhões, assim. Hoje não tem muito orelhão, mas na época tinha, então a gente conseguiu identificar e pegou a pessoa que estava fazendo esse trote. Sim. Então, quando nós conseguimos identificar quem é a pessoa, o endereço, com o auxílio também, às vezes, da Polícia Civil, quando começa a ser uma coisa muito constante, aí a gente vai até o local e, se for necessário, a gente registra um boletim de ocorrência. Então, isso a gente já toma algumas devidas quando fica repetitivo a situação. Já aconteceu o caso de ter que registrar um boletim de ocorrência? Então, não aconteceu ainda, por quê? Porque a pessoa tinha problema mental. Certo. Então, a família pegou e falou que ia orientar, não ligou mais mesmo. E a família não sabia que a pessoa fazia isso. Correto. Então, não foi necessário. Agora, Kelly, é importante falar, superintendente Kelly, que na verdade, tanto a Guarda Municipal quanto o SAMU já tem um processo de triagem durante a ligação, né? Eles são muito bem instruídos, eles abordam de uma maneira que procuram filtrar. Mas esse indivíduo, que é um malandro, que é um indivíduo que é voltado aí para ter atividades como essa, de tentar, talvez, com o seu gesto desrespeitar aí o poder público, ele acaba criando alguns artifícios que podem induzir, tanto dentro da área da saúde como dentro da área da segurança, um fato como esse, de desviar uma viatura, o tempo da ligação, mesmo que o atendente do SAMU, ou mesmo que o atendente da Guarda Municipal, consegue, com a sua experiência, com a habilidade que eles têm, filtrar que aquilo provavelmente não seja uma ligação segura, verdadeira, está gastando alguns minutos preciosos daquela linha telefônica ocupada. Que é aquilo que o Dr. Hansen falou. Exatamente. No começo, isso por si só já é prejudicial. No caso do SAMU, o senhor citou essa brincadeira que a pessoa ligava e desligava, mas tem situação em que a pessoa acaba simulando realmente que precisa de uma ambulância e vocês já chegaram a enviar ambulâncias, chegaram lá e não era nada? Sim, esse fato acontece, assim, não tanta frequência. Como você falou, a gente consegue identificar, até pelo próprio chamado, por trás da ligação, a gente presta atenção em relação a alguma brincadeira, uma criança dando risada, a gente consegue também interpelar a criança para ver, ou uma pessoa adulta mesmo, a data de nascimento dela, que ano que ela nasceu, imediatamente, às vezes ela não consegue nem identificar, falar quantos anos ela nasceu, ela fala 18, depois ela não sabe qual ano que ela nasceu. Então a gente consegue pegar aquela brincadeira e acaba cortando essa situação. Mas o que eu digo para a gente, até para a própria guarda, eu acho que é importante, é o acesso. O fato de você ir até o local, pode ser que aconteça, mas isso é pontual, não chega a ser tão corriqueiro para mim, pelo menos para o SAMU. Tá. Mas a impossibilidade da pessoa ligar no telefone 192 e ser atendido de pronto é o mais complicado, porque você já espera alguns segundos para você ser atendido. Aí, e você está ansioso, porque alguém está passando mal, você está passando mal, um acidente está acontecendo, ocorreu, e você precisa de socorro, e você liga no 92 e ocupado, liga de novo, ocupado. Você fala, poxa, o serviço não funciona. Na verdade, será que tem linha quebrada, está quebrado? O que está acontecendo? E, na verdade, é uma linha ou duas que estão sendo ocupadas, as outras estão sendo atendidas, mas essas duas linhas ocupadas
causam realmente um estresse para quem está precisando, que se não for atendida, ela acaba ligando depois para a polícia, depois ela acaba ligando para a gente de novo, e aí com esse tempo todo de vai e vem, ela acaba sendo atendida. Mas esse tempo é precioso e a gente tem que cortar esse espaço, essa lacuna de ausência de atendimento, justamente por causa de um trote. Sim, vereador, para os serviços estaduais, como do Corpo de Bombeiros e 190 da Polícia, já existe alguma ideia semelhante? Olha, na verdade, o objetivo era fazer um projeto só que abrangesse todos os setores públicos emergenciais. Eu acho que nós temos, no determinado momento que um patrimônio está sendo lapidado, está sendo roubado, é a Guarda Municipal, naquele momento, o setor público mais importante. E, ao mesmo tempo, que na área da saúde, quando se trata da vida humana. Então, todos os setores públicos requerem o mesmo tratamento. Porque é uma reclamação também da PM, por exemplo, que recebe muitos trotes. Também, mas a PM, nós estaríamos dentro de uma esfera estadual, né? Isso, nesse caso, nós teríamos que ter uma lei estadual. Uma lei estadual. Para abranger bombeiros e PM. Isso, eu teria que ver, você me desculpe, eu tenho que ser franco, eu não sei se no âmbito estadual já existe alguma lei no que se refere à Polícia Militar, isso eu desconheço. Assim como também no Corpo de Bombeiros, que é um ente estatal, né, que presta serviço localizado aqui no nosso município. Mas, diante até da conversa que nós estamos desenvolvendo, eu vou encaminhar, inclusive, para a deputada Célia Leão, que é do meu partido, uma amiga, uma colega e campineira, a possibilidade dela estudar, ela checar inicialmente se existe leis para abranger também a Polícia Militar, a Polícia Civil, também seria tem importante, a Polícia Civil e também o Corpo de Bombeiros. Não havendo, acredito que ela possa, pegando esse sentido da nossa lei municipal e estender a todo o Estado de São Paulo, que eu acredito que será muito meritório. Hoje, os 2 projetos estão em que fase? Os projetos foram apresentados, estão em fase agora de serem distribuídos dentro da Comissão de Constituição e Legalidade, comissão que eu presido. Estou procurando distribuir aleatoriamente, independente da sigla partidária do vereador, membro da comissão, para que ele tenha o curso normal. Esse projeto é importante, mas eu não posso dar uma importância agora nesse trâmite de comissão. Então, não vou apresentar urgência. Eu quero que todos os vereadores, caso queiram, discutam, analisem, tanto não só a parte meritória, que eu acho que todos concordam, mas também a parte da legalidade. Eu procurei fundamentar esse projeto com base na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na nossa lei orgânica do município. Então não há nenhuma óbice, o projeto não tem vício de iniciativa, compete à Câmara Municipal legislar sobre o assunto dessa natureza. Esse projeto não apresenta vício de competência, ou seja, o município pode legislar. Também não onera o município? Também não onera, com fundamento no artigo 29 da Constituição Federal, nós podemos legislar assunto de segurança e assunto de saúde local. Os municípios devem contribuir com a União no sentido de trazer melhorias, trazer recursos, situações que possam, de alguma maneira, atingir o cidadão final, né? Sim. E eu acredito que esse projeto, ele acaba, de alguma maneira, contribuindo no sentido de dar um pouco mais de elemento para a Guarda Municipal e um pouco mais de elementos para o Serviço de Saúde, em especial para o SAMU, para que possa ficar um pouco mais resguardado. Só do cidadão saber que ele, sendo identificado, ele pode pagar uma multa, isso num primeiro momento para o cidadão que tem juízo, para o cidadão do bem, e que apenas usou aquela situação para uma recreação, ele provavelmente vai regredir naquele posicionamento e vai parar de ter esse comportamento. Se ele continuar, inicialmente tem as multas para serem aplicadas. Kelly, são quantas linhas telefônicas no 153? 3 linhas. 3 linhas telefônicas. Que funcionam 24 horas. Sim. Existe algum planejamento para ampliar esse atendimento? No momento, não. Certo. Então, são 3 linhas que atendem 24 horas. E você mencionou que são 9.000 atendimentos, 30% por telefone. No caso, quais são as vias desses outros atendimentos? São casos que as viaturas se deparam na rua, e atendem também. No patrulhamento, se deparam com a situação, ou o munícipe solicita, no momento que a viatura está passando, e também são essas ocorrências, somadas a elas. Sim, vocês também têm uma base móvel, Mayra? Temos 9 bases, 12 bases distribuídas na cidade, e temos os ônibus, né? Os ônibus que ficam na rodoviária ou em alguns pontos mais críticos da cidade.
No caso, por exemplo, de algum tipo de ocorrência, vocês também, assim como a PM, fazem aquele acompanhamento de apresentar a ocorrência. Sim. E o GM só ser liberado depois que ela é apresentada? Mesmo trabalho, é o mesmo procedimento. Mesmo procedimento. O mesmo. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre os procedimentos e vamos, inclusive, entender melhor como é o atendimento desde o momento que você faz aquela ligação, solicita o atendimento, até realmente a viatura ou a ambulância chegar na sua casa. Não saia daí que o Questão de Ordem volta já já, lembrando que além do 61.3 UHF Digital, você acompanha pelo canal 4 da NET, também pelo youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda pelo facebook.com/Câmara Campinas. A gente volta já já. E nós vamos falar agora no segundo bloco do Questão de Ordem um pouco mais sobre os 2 projetos de lei que tramitam aqui na Câmara Municipal de Campinas, no sentido de evitar e coibir trotes a serviços como o da Guarda Municipal, que é o 153, e também o do SAMU 192. Agora a gente vai falar um pouquinho como funciona, por exemplo, Kelly, explica pra gente quem está em casa e precisa, por algum motivo, acionar a Guarda Municipal. Como que funciona esse processo? É só discar 153. Tá, mas qualquer aí telefone. Ela liga e espera quanto tempo, qual é a média? Nesse meio período, dependendo do assunto, a atendente continua conversando com ela ou não? Tem que esperar sem ligar novamente? Como que é o processo? Não, a partir do momento que ela faz a ligação, ela é atendida. Não dá para especificar o tempo de espera de cada ligação, porque cada ligação é um assunto. De repente é rápido, é uma informação, que também acontece muito, uma orientação. Sim. Então, aí, a média, como eu disse para você, é de 1 a 3 minutos, dependendo da ocorrência, ou às vezes uns 5, 10 minutos, dependendo, né, se for uma coisa mais complicada, ter que pegar mais informações. E depois que ela efetua a ligação, é gerada uma ocorrência. Essa ocorrência é repassada para o operador de rádio, que vai encaminhar uma viatura até o local. Sim. Se tiver mais alguma informação que o atendente deixou de pegar, lá na hora do despachador de rádio, ele mesmo retorna a ligação para o solicitante e colhe maiores enquanto a viatura já está a caminho. Já ocorreu alguma situação em que o atendente tem que ficar todo o tempo com a pessoa que está ligando, dando algum tipo de instrução até que a viatura chegue até ela? Aconteceu uns 15 dias atrás, uma senhora que ligou dizendo que havia sofrido um sequestro relâmpago à filha dela. Só que, enquanto o atendente estava falando e o telefone é sem fio, então ele tem a possibilidade de se deslocar até o operador de rádio. Sim. Então facilita também no caso de já encaminhar a viatura e colhendo maiores informações. Mas quando a viatura já estava se deslocando, aí a polícia militar chegou no local com antecedência. Então, num caso desse, já aconteceu de ficar na linha com o solicitante até a viatura chegar no local e colher o maior número de informações possíveis. Sim. Para facilitar o atendimento e chegar no local da melhor forma possível. Certo. Então, nesse caso, a PM também tinha sido acionada, é isso? Isso. E a PM chegou antes da Guarda Municipal. Ela informou, então aí a gente cancelou o atendimento, que ela já estava sendo atendida. Sim. Dr. Hansen, no caso aí das ambulâncias, que muitas vezes são pessoas que estão passando mal, alguém tenta ajudar, vocês também dão esse tipo de suporte até efetivamente chegar a ambulância? Queria até que o senhor contasse alguma história que aquela ligação foi primordial para muitas vezes salvar a vida de uma pessoa. Sim. Quando você precisa de alguma situação de urgência, um agravo à saúde, seja na residência ou em via pública, deve ligar no telefone 192. Imediatamente vai ser atendido, a telefonista vai atender, colher os dados de endereço, que é o mais importante, porque às vezes a pessoa fica nervosa nessa hora, e por sinal as pessoas que estão em casa, com pessoas idosas, que moram com alguma pessoa que ajuda, sempre deixar o endereço perto da geladeira ou perto do telefone, porque na hora da necessidade a pessoa esquece completamente as coisas, entende? Esquece endereço, esquece nome, esquece ponto de referência.
E aí demora o atendimento, que a pessoa precisa saber o endereço para a gente poder chegar a ambulância até o local. Então, a pessoa deve deixar fácil a identificação do nome, da rua, bairro, algum ponto de referência que é importante, facilidade de encontrar, por exemplo, um supermercado, uma igreja, um bar, uma farmácia, que ajuda bastante para a gente se localizar naquela região, em algum bairro. Depois disso, ela vai passar para o médico. Depois de identificado, ele vai passar para o médico regulador. São 8 linhas que nós temos. Depois atendidas, elas passam para o médico regulador. Todas as ligações passam para o médico, que vai definir, então, qual a gravidade do caso. Pode ser uma situação mais leve, uma situação mais crítica, com risco de morte, por exemplo, um acidente, um infarto, um AVC, ou um trabalho de parto, uma dor de barriga, uma febre. E isso vai ser classificado por cores. Vermelho é o risco de morte, o mais grave, precisa de uma ambulância com médico no local. Depois a cor laranja, que também é grave, mas já não tem mais risco de morte. Laranja é uma situação que deve ter um ferimento, que vai precisar de atendimento de algum hospital. Aí verde e azul, que são casos mais simples, que podem até precisar de um suporte de um serviço de saúde, mas aí já não tem mais nenhuma gravidade. São esses casos do verde e o azul que acabam demorando um pouquinho. Algumas pessoas questionam a demora, mas esses casos tem que esperar, porque a prioridade são os mais graves. Depois disso, passa para o operador de frota também, que ele vai identificar se nós temos 3 bases descentralizadas. Uma na região central, outra na região do Ouro Verde, no Campo Grande, e outra no Taquaral. E as viaturas ficam localizadas, né? Não nessas bases, que na verdade elas ficam andando nessas regiões o tempo todo. São quantas viaturas? Nós temos 12 ambulâncias básicas e 3 viaturas de suporte avançado. Então essas viaturas ficam nessas regiões atendendo e levando para suas unidades próximas. Então, por uma questão de inteligência até, ou prática, nós temos em cada região dessa, região norte, leste e sul, que pega a região sudoeste, noroeste, sudoeste, leste, na verdade, a gente pega, por exemplo, o Anchieta com a referência da Unicamp. Sim. O Campo Grande com a referência do Ouro Verde ou da PUC. E a região central e região sul, a UPA São José e a referência do Mário Gatti. Então, cada um desses serviços acolhem essas regiões dessa população. Sim, mas, por exemplo, no atendimento, o médico que está no telefone, ele já vai acionando um serviço, um hospital, ou não? Só quando a ambulância chega e verifica a real situação, é que ela vai acionar um serviço, a gente precisa ir até o hospital X. Como nos casos graves, nos acidentes, um infarto, um AVC, quando eles já são atendidos, na verdade, a equipe médica já procura um serviço de referência, como eu falei, são os serviços das regiões que são referências, e eles já vão ligando para informar que vão ter que atender o caso X daquela situação. Certo. Nos casos de menor complexidade, esperam chegar a ambulância para fazer a avaliação melhor e ter mais informações do paciente. Dr. Hansen, às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, um caso em que uma pessoa passa mal no São Bernardo. Instintivamente, a gente acaba pensando que essa pessoa vai para o Mário Gatti, mas nem sempre acontece isso. Ela vai, por exemplo, para o PA da Padre Anchieta, vamos supor. O que é isso? Esse sistema é o mais complexo da verdade, que é o sistema de regulação. Então, o SAMU é o grande observador do sistema de urgência. Sim. E ele sabe, em cada momento, qual a condição de cada serviço de saúde. Nesse caso, por exemplo, que a pessoa atendeu e fala assim, eu queria ir para o Mário Gatti, mas provavelmente a situação dela não tem gravidade para ela ser atendida num hospital terciário como o Mário Gatti. Então, ela pode ser atendida... Mesmo morando perto do Mário Gatti. Mesmo morando. Correto. Lá, o hospital, os 3 hospitais, PUC, Mário Gatti, Unicamp, são os serviços que têm atribuição de atender os casos graves com risco de morte. Ou que podem trazer sequelas também. Sim. Esse hospital é preparado. Então, um acidente de carro que vai precisar de cirurgia, você vai num hospital que vai chegar lá e vai ser atendido prontamente. Correto. Esse serviço é para isso. Um infarto, mesma coisa. Um AVC, mesma forma. Uma gestante vai para a maternidade, tem que ir rápido para a maternidade. Então, esses serviços são para essa finalidade. Os serviços, os casos de menor complexidade,
que são casos mais simples, uma entorse, uma fratura, Um desmaio. uma dor de abdominal que precisa ser investigada ainda, um trauma que você não sabe se tem fratura ou não, você vai levar para um lugar que possa dar primeiro esse atendimento, tirar a dor, fazer o exame radiológico ou exames complementares, para depois de confirmado, aí sim, bom, essa pessoa realmente precisa de um apendicite, por exemplo. Você está com dor na barriga, você não tem ideia se é ou não. Aí você vai numa unidade de pronto atendimento, o médico vai fazer uma avaliação, vai pedir exames, vai tirar raio-x. Olha, realmente, pelo exame laboratorial, o quadro é característico de um apendicite. Então, eu preciso encaminhar ele para onde? Para um lugar que faça cirurgia. E aí, é o SAMU mesmo que faz essa transferência? Sim, aí a unidade liga para o SAMU, fala, olha, paciente tal, foi feito o exame e tal, e aí tem um apendicite. Aí eu ligo para o hospital daquela região e encaminho o paciente para o hospital de referência. Às vezes eu preciso levar um paciente, por exemplo, de um lugar, como você falou, do Anchieta. Às vezes a região é aqui do centro. Eu preciso levar o paciente para o Anchieta. Por quê? Pode ser que tenha algum problema no equipamento. Por exemplo, às vezes o raio-x de uma dessas unidades, ela está quebrada. E eu preciso levar ele para um hospital, um lugar que tenha raio-x, para poder fazer essa avaliação. Então, eu tenho que encaminhar ele para um lugar que tenha raio-x, e às vezes é para um lugar mais longe, que é o Anchieta. Correto. Ou o Ouro Verde, ou o Campo Grande. Vai depender do equipamento. Tomografia, às vezes, um trauma de crânio. É da região do Campo Grande. Eu preciso de uma tomografia. Não tem tomografia naquela região, ou está quebrado, para onde eu vou mandar? Para onde tem o exame. Então, eu preciso deslocar ele para um serviço que tenha o exame necessário. Então, essa questão da regulação, que é o grande processo de trabalho e que organiza todo o sistema de saúde. Para o paciente, às vezes, é meio estranho. Você fala, pô, mas eu queria vir aqui, eu queria ir lá. Mas a gente está dando... Eu moro aqui, estou indo para o outro lado da cidade. Mas se ele for para lá, por exemplo, eu vou ter que levar ele para um lugar, por exemplo, ou ele vai lá sozinho para o Anchieta. Chega lá, por exemplo, o raio-x está quebrado. Ele vai ter que esperar a ambulância levar ele de novo para um outro local para fazer o raio-x e voltar com ele. Então, vai demorar muito mais ele fazendo tendo essa atitude, do que aguardar o atendimento correto e ir para o lugar mais longe um pouquinho e voltar depois também. Eu já vi casos também, doutor, que o SAMU, por exemplo, o paciente recebe alta, mas é o SAMU quem leva o paciente para casa. Em que situação acontece isso? Geralmente, pacientes que estão necessitando de transporte, que não podem andar, ou idosos. Sim. O SAMU não tem como prerrogativa fazer retorno para casa. Correto. Só de pacientes que realmente precisam desse acompanhamento até em casa, que depois vai dar prosseguimento com o SAD, né, com o Serviço de Atendimento Domiciliar, ou pacientes idosos que precisam também desse cuidado, desse carinho, e a gente acaba transportando para casa também como uma necessidade. Certo, então quando a gente pensa, olha, não tem viatura, não é porque só atende as ligações, tem todos esses procedimentos até de transferência de hospital, de altas e outras também, outros processos. Sim. Às vezes você liga para um lugar e fala assim, eu preciso do paciente para levar para minha casa. Esse retorno para casa, ele não é uma urgência. Eu preciso atender primeiro os que estão na rua atendendo, que estão precisando de atendimento, ou os que estão no centro de saúde, que foram atendidos, mas ainda estão precisando de um atendimento mais adequado. Então, eu sempre vou atender aquele que precisa mais do socorro. Correto. Então, às vezes, o posto de saúde pode precisar de apoio, por exemplo. Daí eu estou em dois casos. Eu tenho um paciente que está no posto de saúde com uma suposto quadro de apendicite, e no outro quadro, na casa, eu tenho um atendimento com uma pessoa que está com infarto, por exemplo. Qual que eu atendo primeiro? O do posto, que é da saúde, já foi atendido, ou o da casa? O da casa, que não tem nenhum atendimento. O do posto de saúde foi atendido, já está identificado, já está tomando o sorinho dele, já está feito o exame e está só aguardando o transporte. Enquanto esse da residência, nem sabemos bem se é infarto ou não. E se for, pode até falecer. Então, a gente tem que dar prioridade para aquele que é mais grave. Por isso que existe algumas vezes alguma demora em alguns casos, mas justamente é que temos que se dar prioridade aos que estão necessitando com mais rapidez. Mirna, eu gostaria de saber, inclusive do Dr. Hansi, e também da Kelly, qual é o tempo que demora geralmente uma ligação para o serviço de emergência, tanto do SAMU como para a Guarda Municipal? O serviço de atendimento telefônico demora quanto tempo? De 1 a 3 minutos é isso, né, Kelly? Atendendo a pessoa. De 1 a 3 minutos. Tá. O atendimento do telefonista também, em torno de um minuto, até 2 minutos é o tempo que a gente, em média, que demora para identificar esse local, esse endereço.
depois passa mais ou menos mais um minuto e meio, ou até 2 também, ou até 3, com o médico tentando colher essa informação. E aí depois vai para o operador de frota depois. Então, na verdade, mais ou menos uns 5 minutos aí para fazer a identificação e a liberação do recurso. Entretanto, não é porque está liberado a viatura ou a possibilidade de saída que vai ser a partir daquele momento que vai ser liberada a ambulância. Porque a ambulância já está em atendimento. As viaturas já estão em atendimento, atendendo alguma pessoa. Sim. Então, ela vai ter que ser liberada para atender a próxima ligação, o próximo atendimento. Mas, por exemplo, daquele momento em que a atendente fala com a pessoa e ela passa para o médico, aquela linha já é liberada. Já é liberada. Correto. Porque já entra num já é outro seguida, sistema. Já entra praticamente, muitos atendimentos, né? São em torno de 300 a 400 chamados por dia. Sim. Desse total tem as ligações que são trotes, algumas orientações e uma grande parte acaba tendo atendida ou reorientada. Agora, quando a gente fala de todo esse processo que envolve o SAMU, que muitas vezes a gente pensa que é só atender a ligação de urgência e emergência, mas tem outros serviços também. A população, ela é sensível a isso, ela entende, olha, eu tenho que esperar às vezes 3, 4 horas, eu tenho alta na PUC, eu tenho que esperar 3, 4 horas, mas é porque tem gente que precisa muito mais que eu. Existe isso ou ainda não? A população ainda não tem essa sensibilidade? Não tem essa sensibilidade não, porque na verdade quando a gente pensa em atendimento, em socorro, você pensa sempre em si próprio, né? Às vezes algumas quer ir pessoas... para casa. Ela quer ir embora para casa, está de alta, quer ir embora, né? Cansou de ficar naquele lugar, ela quer ir embora. Mas eu não posso dar a prioridade para ela por causa de um chamado de urgência. Muitas vezes a sobrecarga do hospital, dos espaços, às vezes até me obriga a eu levar um paciente embora para casa para poder me liberar um leito para poder colocar outro paciente. Isso acontece também, então eu preciso fazer aquele leito rodar bastante. Então eu não posso também deixar o paciente largado lá, porque aquele leito está parado e eu estou precisando de leito para colocar outro paciente. Então eu tenho que fazer uma jogada lá que eu preciso tanto atender a urgência como eu tenho que levar os que precisam ir embora para poder liberar os leitos. É bem complexo o sistema de regulação. Agora, quando a gente fala de todo esse processo, são só de moradores de Campinas, não envolve as cidades conurbadas? Não, é só Campinas no momento. Estamos num processo de regionalização, já tentamos isso há 8 anos, estamos trabalhando com isso. É difícil para conseguir isso aí, porque envolve a parte financeira, mas estamos em vistas aí de Paulínia, tem interesse agora em fazer a regionalização. Que é o SAMU regional que o pessoal seria fala, o SAMU isso? regional. E aí seria, nesse momento, com estudos que estamos fazendo, Paulínia e provavelmente até Jaguariúna. A intenção, a ideia das cidades se juntarem a Campinas. Então, daí o processo dessas cidades vai ligar em 192, vai cair em Campinas, e aí nós vamos liberar e regular as ambulâncias dessas regiões para as cidades. Certo. A GM Campinas também conversa com as outras GMs? Aqui da nossa região? Nós temos sim contato com eles, porém cada cidade, cada município tem as suas viaturas, que a guarda é municipal, então não tem nenhum projeto no momento para fazer esse trabalho de regionalização. Certo, até porque a gente está falando de ligação, um outro dia eu liguei do meu celular na GM, eu estava em Paulínia, só que caiu na GM de Campinas. Isso acontece porque é divisa de município. Certo. Então muitas vezes cai em ligação de Sumaré, Indaiatuba. Aí vocês dão um número, não 153, vocês dão um número fixo, um outro número para ligar, não é? Você desligando o telefone e ligando novamente, aí nas próximas para cair na cidade. Correto, porque então, uma vez eu liguei, mesmo, por duas ser vezes divisa, caiu em Campinas e na aí terceira um outro número e falou, olha, liga lá porque está caindo aqui. Depende da localização que você está, realmente acontece isso. Caso contrário, vai cair, por exemplo, eu posso estar com o celular de Campinas, mas, por exemplo, eu estou em São Paulo. Aí cai na guarda de São Paulo. Não vai cair aqui na cidade. São Paulo já é bem distante. Geralmente acontece com municípios que fazem divisa mesmo. Correto. A maioria das ligações que caem aqui é municípios que fazem divisa com Campinas. Tá certo, então. Vereador, o senhor falou um pouquinho da tramitação, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor falasse, a gente está aí num segundo semestre, temos até dezembro. O senhor acredita que ainda este ano esse projeto entrar na pauta? Sem dúvida. Os dois projetos, né? A expectativa é que no mês de setembro esses projetos já estejam em condições de votação. Minha expectativa é positiva, um projeto meritório. Acho que todos aqueles que estão nos acompanhando são favoráveis.
sentido o coordenador da saúde, aí, do coordenador do SAMU, uma manifestação favorável, assim como a superintendente da Guarda Municipal, a Kelly, que se posicionou também favorável. Nós temos que, de alguma maneira, usar o poder legislativo municipal, que com essas atribuições que é conferida pela Constituição, para tentar cuidar das coisas públicas de Campinas. Então é meu papel, acredito, e a minha expectativa é que os vereadores votem favorável tanto na legalidade como na segunda votação. Tá ótimo. Então, eu agradeço a participação de vocês. E o Questão de Ordem fica por aqui. Se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, entre na página da TV Câmara Campinas no Facebook ou no YouTube, nos endereços que aparecem aí no seu vídeo. Você vai acompanhar tanto essa discussão quanto outros temas que nós discutimos aqui. Até a próxima!